Estamos de volta com o Jornal do Dia e mais uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Seguindo a ordem definida em sorteio, a entrevistada de hoje é a candidata pelo PMB, Cloriza Linhares. A entrevista terá duração de 15 minutos na TV e mais 5 minutos no YouTube. O tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde, candidata. Prazer tê-la aqui conosco no Jornal do Dia. E eu quero começar perguntando à senhora sobre o seu plano de governo. O seu plano de governo que com certeza foi pensado, avaliado e a senhora deve ter sentado com os seus para chegar a todo esse contexto. E o seu plano, ele propõe a ampliação dos serviços de urgência e também de emergência pediátrica. Como é que a senhora pretende implementar essa e outras propostas para a área de saúde, que com certeza é um dos principais gargalos hoje do nosso estado? Boa tarde, Micarla, e todos os telespectadores que estão nos acompanhando aqui no Jornal do Dia. Olha, tudo vai começar pelo pilar que é o desenvolvimento econômico sustentável do Rio Grande do Norte. Inicialmente iremos fazer uma auditoria nas contas públicas para fechar os ralos, principalmente dinheiros que hoje a gente não consegue ter acesso, gastos, na verdade, pelo portal Transparência, que realmente não funciona como deveria. Mas, em cima do desenvolvimento econômico sustentável, a gente vai estar criando políticas, principalmente preventivas. Então, a gente, em todos os segmentos, a gente vai ter um trabalho de políticas preventivas que começa da periferia, certo? Com parceria com os municípios, governo estadual e governo federal. Então, a gente não vai fazer um trabalho focado, a gente vai ser um trabalho interligado com todos os segmentos. Recursos tem. Como desenvolver? Tem. Na área de saúde pública hoje não se trabalha com sistema de gestão. Então existe gasto de medicação que vai ao lixo por falta de um controle. Muitas vezes quem está à frente gerenciando um hospital, um regional, não é uma pessoa com qualificação técnica de gestor. Um médico pode ser um bom gestor, mas nem sempre está. E muitas vezes é ocupado por cargos políticos, que prejudica que aquele andamento da saúde pública realmente seja eficaz. Então, a gente vai estar chegando junto com o governo municipal, que já participa, o governo estadual na ZUPA, no seu orçamento, 25% de funcionamento na ZUPA vem do orçamento municipal, 25% do estado e 50% federal. Então, a gente vai estar participando e fiscalizando dentro de uma política que a gente vai ter uma fiscalização, que a gente vai ter uma gestão de resultados, vai criar índice para que a população seja o fiscal do governo do estado no que diz respeito aos resultados. Então, a gente vai ter que, sim, chegar em saúde pública para poder diminuir a violência, de forma preventiva a saúde pública, para também diminuir violência e diminuir um gasto mais elevado para tratar as doenças crônicas. Se a gente começar na base, a gente consegue diminuir esses custos. Candidata Cloriza Linhares, e a questão da educação, que também é um outro gargalo em todo o Brasil. Na sua proposta de governo, a senhora inclui o ensino profissionalizante e também a educação especial. Por que essa preocupação, tanto com o ensino profissionalizante como com a educação especial? Eu sou mãe de um filho que nasceu com a síndrome rara, duplo Y, TDAH, hiperatividade no mais alto grau. Além disso, ele tinha convulsões, E além disso, ele tinha um atraso cognitivo severo. QI de 59, para ser considerado débil mental, teria que ser 60. Então, eu tenho 30 anos de luta e nessa bandeira das pessoas com deficiência, que infelizmente sempre foi tratado de uma forma escanteada, esquecida, muitas vezes rotulada. Então, faz parte de uma bandeira e meu filho, para honra e glória do nosso Senhor, hoje ele terminou o 2º grau, fez curso profissionalizante, casou, tirou carteira de motorista e trabalha. E o QI hoje é de 85, mas isso foi uma luta de uma mãe, trabalhando tanto nessa questão pedagógica, mas também nessa parte profissionalizante. A inclusão, a nossa sociedade tem que se adaptar a lidar com essas situações que faz parte da nossa realidade. E o governo do estado ele tem a obrigação de criar políticas públicas para poder receber essas pessoas. E a questão profissionalizante não pode estar desassociada do que eu proponho no meu plano de governo. Desenvolvimento econômico sustentável. Quando você vai para a mão de obra do nosso estado, não tem qualificação.
Então, para que você pense em desenvolver e para que você possa abrir portas, porque o governo papel vai ser o quê? Dar condições dos micro e pequeno empreendedor, que é quem emprega no nosso estado e país, cerca de 78% da mão de obra empregada vem desse tipo de empreendedorismo. Eles precisam, além de estímulo, um suporte por parte do governo estadual. Por quê? Porque cerca de 48% dessas empresas que abrem, em 3 anos fecham, por problema de gestão, de incentivo fiscal e problemas de imposto. Então, a gente vai ter uma política própria. Então, qualificar a mão de obra facilita para quem quer empreender já ter aquele mão de obra no local. Diferente de algumas empresas que vêm para cá e muitas vezes pessoas de fora vêm se empregar pela pouca qualificação que tem. E a gente tem um sistema S que pode entrar forte nessa questão da qualificação, muito embora já faça, mas a gente vai potencializar isso. A senhora fala, candidata, já a respeito dessa questão mesmo da empregabilidade, enfim. Eu queria lhe perguntar, o seu plano de governo, existe algo que mostra a possibilidade de geração de mais empregos e de melhoria do desenvolvimento econômico aqui do Estado? Carla, eu preciso fazer um comparativo para que os ouvintes possam entender, porque senão vai ficar muito abstrato e vão dizer que é clichê. Então, assim, eu pego o Rio Grande do Norte e comparo com 3 países, Catar, Singapura e Israel. O que é que tem a ver Rio Grande do Norte com esses 3 países? Olha só, Singapura só tinha o que a favor dele? Localização estratégica. Não tinha agricultura, não tinha nenhuma riqueza natural, mas tinha uma localização estratégica. O Rio Grande do Norte tem essa localização estratégica. É mais perto da Europa, da América do Norte e da África. Mas não é aproveitado. Vamos lá. A questão de Catar. Catar também, uma paupérrimo, em termos de 50 anos, mudou. Encontrou um pouco de petróleo. Sim, mas não resolveu o problema. Aí encontrou gás. 16% do gás produzido no mundo é de Catar. Mas esse gás, a forma de transportar também não era suficiente, porque era muito caro. Foi que eles fizeram investir em educação e tecnologia. Quando fizeram isso, descobriram a forma de tornar o gás em líquido. Israel, um deserto sem petróleo, sem gás, sem riquezas naturais, está aí. Tecnologia e educação. Fizeram um fundo e investiram. Então, o estado do Rio Grande do Norte tem tudo isso. E se você der incentivo e criar um ambiente propício para quem quer investir, que já é daqui, e outros que queiram vir, através de parcerias e incentivos fiscais, com certeza o desenvolvimento e o emprego vai chegar no nosso estado. Candidata Clarice, a respeito da questão da segurança, que também a gente está falando em gargalos, é um gargalo, é uma preocupação da população, o questionamento, né, em relação à segurança, e a senhora já atuou nessa área. Tem algo específico que no seu plano de governo está constando e que a senhora acredita que seja algo que pode realmente fazer a diferença nessa questão da segurança pública? Olha, educação e segurança pública eu falo com muita propriedade, né? Professora, que já exerci há alguns anos, mas policial penal, 5 anos. E lá eu desenvolvi um trabalho de pesquisa científica em razão da minha formação, né? Uma das minhas formações é Direito e pós-graduação em Segurança Pública. E o que me leva a investir maciçamente, o meu plano está todo pautado em políticas públicas preventivas, é porque a segurança pública, 70% é prevenção. E isso representa economia aos cofres públicos. E o demais, sim, é uma polícia ostensiva e repressiva. Então, o que é que acontece? Nessa pesquisa, a gente chegou à conclusão que 95% da população carcerária é oriundo de famílias que não têm a figura masculina. 85% sequer terminou o Fundamental 1, sabe? Eram semi-analfabetos. Cerca de 85% não tinha profissão. Eu perguntava, eu entrevistava os presos, era cabeceiro, carroceiro, flanelinha. E, além disso, viviam com meio salário mínimo numa casa com média de 5 pessoas. Então, você percebe que segurança pública começa na base. Mas a gente vai ter a opção da escola, em horário integral, que também está dentro do plano, com essa questão profissionalizando para aquelas pessoas que não querem ir para o ensino superior, mas já pode chegar na parte da adolescência e ir para o mercado de trabalho com uma qualificação para que os micro e pequenos já possam absorver essa mão de obra pronta e não precisa ir embora, né? Porque aqui não ofereça isso. Então, dentro de segurança pública, em termos de
polícia mesmo, né? O que representa para a população é a polícia na rua. Quando se fala em segurança pública, a gente vai estar num tripé. A parte ambiente, que não existe, é um caos, falo isso com propriedade. Hoje a gente estava fazendo algumas matérias, porque eu não me conformo, casada com um delegado de Polícia Civil, cerca de 25 anos de profissão, então eu tramito nas delegacias há cerca de 25 anos. E não mudou, muito pelo contrário, a gente regrediu. Então a gente precisa da parte de ambiente, a gente precisa de inteligência e tecnologia dentro das polícias e uma integração. A militar, a civil, o Ministério Público, o Judiciário, a penal e os guardas municipais, Corpo de Bombeiro, é uma equipe. Segurança pública não é uma instituição. É preciso haver uma integração, uma comunicação. E tudo isso que eu estou falando é possível fazer. Candidata Clorice, a senhora é uma das 3 mulheres candidatas ao governo do estado do Rio Grande do Norte. E a gente tem visto aí números alarmantes em relação a feminicídio no Rio Grande do Norte, em relação à violência contra a mulher, importunação sexual, abuso sexual, assédio sexual. Como é que o seu governo pretende trabalhar essa defesa, essa proteção da mulher potiguar? Vamos voltar novamente aos princípios. Desenvolvimento econômico sustentável, base, tecnologia e educação. A educação contra a agressão à mulher começa dentro de casa. A forma como você educa seu filho. Então, se a gente consegue chegar com essa política pública dentro das famílias periféricas, se a gente começa a vir com isso para dentro das escolas, desde o tratamento entre uma criança e outra, no brincar, a gente conduzir e mostrar que é preciso respeitar essa política que vai estar reforçando o respeito, independente das opções de cada um, então a gente vai começar desde lá. Mas dentro da própria segurança pública, eu não vou inventar a roda nem vou vender ilusões. Existem coisas que funcionam. Por exemplo, a gente tem Currais Novos. Currais Novos a gente tem um núcleo de prevenção, que foi um tenente-coronel que criou esse projeto piloto aqui no estado do Rio Grande do Norte, que é feito, executado por próprios policiais da corporação, em conjunto com a associação, que tem um espaço chamado Maria da Luz, onde é uma sala de acolhimento. Olha só que trabalho. E aí o governo do estado não tem participação. Como é que é financiado? Parceria. Tribunal de Justiça e outros órgãos, a prefeitura, a iniciativa privada, mantém algo nesse nível. Imagine o Estado chegar com um pouco de vontade política. Eu digo um pouco porque se realmente tivesse compromisso político, a gente não estaria discutindo esse tipo de tema aqui. E lá eles conseguiram, através de números, diminuir, né? Não só a violência que saiu, ele estava entre as 50 cidades mais violentas e conseguiu sair. E a questão com a mulher também eles conseguiram reduzir os índices. Então, são coisas pouquinhas que a gente consegue modificar. E, principalmente, a parte de delegacia, aparato, atendimento, é claro que vai estar dentro do plano de uma forma mais complexa e o tempo para a gente explicar isso talvez não permita, né? Nós temos ainda 2 minutos de entrevista, 2 minutos finais, e algo que tem chamado muita atenção é o seu posicionamento político, principalmente em relação ao apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, eu acho que a senhora é uma das únicas, né, um dos únicos candidatos que tem se posicionado, né, em relação a essa questão de apoio. A senhora é a candidata de Bolsonaro aqui no estado? Cloriza Linhares, ela é cristã. Ela valoriza a família, que é a base de tudo. Ela ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o meu Rio Grande do Norte, o meu Brasil, morreria pelo meu país. E o meu presidente é Jair Messias Bolsonaro. É 22. Eu sou bolsonarista. A senhora continua confirmando que a senhora, no caso, apoia o presidente Jair Bolsonaro? É os meus princípios que eu apoio e ele representa tudo isso. Agora, candidata, nós temos ainda 1 minuto para suas considerações finais antes da gente ir para a nossa entrevista no nosso YouTube da TV Ponta Negra. A gente deixa à sua disposição para suas considerações finais nesse finalzinho da entrevista aqui no Jornal do Dia. Eu sou Cloriza Linhares, meu número é 35. Se você quer mudança, está aqui a opção. Mas se quiser a continuação, tem outros nomes. É só questão de analisar. Minhas redes sociais é Cloriza RN. Preciso que você me conheça melhor.
Então, ainda temos 30 segundos, candidata. Coisa boa. Então, vamos unir para poder transformar o estado do Rio Grande do Norte. Nós temos o estado mais rico do Nordeste em ativos naturais, mas falta alguém com vontade política e capacidade técnica. Falta gestão. E aqui tem alguém preparada, não só intelectualmente, mas principalmente preparada pela vida para exercer esse cargo. Candidata Cloriza Linhares, quero agradecer pela sua participação aqui com a gente no Jornal do Dia. Daqui a pouquinho a gente continua essa entrevista no YouTube da TV Ponta Negra, mas aí a gente está aqui nessa entrevista com a candidata Cloriza Linhares, mais 5 minutos de entrevista, de perguntas aqui no nosso Jornal do Dia. Candidata, algo que eu queria te questionar. A gente fala muito sobre a questão da participação da mulher na política, se fala muito sobre a importância dessa participação, desses valores femininos entrarem na política, mas eu queria lhe perguntar, é fácil ser mulher na política? Que tipo de desafios a senhora tem enfrentado nessa campanha aí ao governo do estado pelo fato de ser mulher? E Carla, eu fico feliz em ouvir essa pergunta, porque ser mulher no Nordeste, existe uma cultura, né, toda em torno da mulher e do homem aqui no Nordeste. E eu, quando entrei, né, na política, que eu não sou uma mulher de carreira política, fui para tirar meu marido da política e fui eleita, né, pensando que iria perder. Ele me prometeu, se a gente perdesse, ele iria sair de política, que na verdade o candidato em grossos era ele. Eu acabei ganhando. Uma das primeiras coisas que eu percebi na política é as pessoas olharem para mim e achar que por trás de mim existia um homem que iria mandar em mim. Então, deixar o recado, eu tenho personalidade, eu sou mulher, fui criada para ser uma guerreira, para cuidar dos meus filhos, da minha vida, independente de ter um homem ou não. Ele é o meu companheiro, é o meu amante, é o meu amor, mas não é o meu dono. E ele não tem um controle de dizer o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Então, isso tem sido recorrente dentro da minha vida política. Então, o fato de você chegar e dizer assim, ainda mais dessa forma, eu não sou uma pessoa que tem uma condição agressiva, não, é a minha característica. E aí, pelo fato de eu ter essa postura, eu tenho sido muito agredida, eu me sinto agredida, invadida, quando alguém quer insinuar que eu tenho um homem que vai mandar em mim. Olha, eu passei minha vida da faculdade em Direito, por exemplo. Meu marido é delegado. Eu passei 5 anos na faculdade de Direito, eu nunca fui chamada a mulher do delegado, não. Eu tinha nome, eu tinha identidade. Vieram saber que era casada com o delegado pós-terminado, na hora que eu fui entrar com ele na formatura. Então, isso é muito importante, que as pessoas entendam que uma mulher, ela tem personalidade. Ela tem o direito de escolha e tem o direito de dizer o que ela quer ou quer deixar de fazer. E o homem é o companheiro, mas ele não é o dono e nem tem autonomia nem autoridade para dizer o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Deixar isso bem claro. E quando a gente chega só, minha equipe é muito feminina, às vezes chega a equipe toda feminina, inclusive a motorista, né? Às vezes o grupo todo feminino, quando a gente chega, passar por algum assédio, alguma insinuação, que isso também é muito desrespeitoso, né? O fato de você mulher, a imagem da sexualidade, não tem nada a ver, não é verdade? Candidata Cloriza, a senhora, além, né, a gente está falando sobre algumas questões que acabam, querendo ou não, levando as mulheres a sofrerem, né, esse tipo, eu diria até de abuso mesmo, né, em relação à política, isso tudo que a senhora abordou. Agora, tem um outro ponto na senhora, que é a questão da sua religião. A senhora se diz cristã, evangélica. Já sofreu nessa campanha algum tipo de preconceito? Já sofreu algo pelo fato de ser cristã evangélica? Olha, no primeiro debate eu concluí, né, o meu debate, a minha fala foi pedindo licença e fiz um Pai Nosso. Eu fiz um Pai Nosso e posterior, através das redes sociais, recebemos algumas críticas, inclusive uma pessoa, né, ligada à imprensa, não daqui, de outras regiões, teria dito que seria o primeiro meme. E eu costumo dizer que eu sirvo a um Deus. A minha vida e a vida que eu tenho hoje, a vida da minha família que já teve destroçada e hoje está reestruturada, passa pelo meu Pai, pelo meu Deus. Naquele momento, para mim, era o mais importante agradecer a Ele a oportunidade
de estar participando, porque se eu estou aqui hoje, é pela permissão dele. Eu não vou negar minha fé, eu não vou negar o meu Cristo por questões nenhuma, porque para mim aqui é uma passagem, a minha vida é eterna. E na política a gente sofre isso, porque eles estão acostumados há 30 anos uma politicagem, e agora que chega uma pessoa diferente, com princípios e que defende aquilo que acredita, mas também na responsabilidade de saber que o Estado é laico. E como governador o papel é garantir o respeito para todos os credos, para todas as ideologias e não permitir que a violência ocorra. Candidata Cloriza Linhares, a gente ainda tem 40 segundos de entrevista e eu queria deixar esses últimos segundos, aí 30 segundos que faltam, para mais uma vez deixar as câmeras da TV Ponta Negra à sua disposição para as últimas considerações. Mais uma vez eu queria fazer um convite. Muitas pessoas alegam assim, eu quero a mudança, é tudo igual. Então é necessário que vocês primeiro conheçam o candidato. Segundo, faça o seu papel, vá lá e vote. E se não acredita em ninguém, faça como Cloriza, coloque seu nome à disposição. Mas é preciso fazer alguma coisa, ser agente da mudança. E para quem quer mudança é 35, Cloriza Linhares. Quer conhecer mais? Cloriza RN.